Bem, boa tarde a todos, cumprimentando aqui os vereadores presentes, o presidente da casa, nossos técnicos também, assessorias e aqueles que nos acompanham de forma remota. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 34ª reunião ordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do município. Quero aqui agradecer a presença do Fernando Bade, secretário da Fazenda, e também toda a sua assessoria, né? E a todos que estão aqui nos acompanhando de forma presencial. Bem, iniciando diretamente no item 3 da pauta, a distribuição das proposições aos relatores, né? Projeto de lei complementar número 65 de 2025, onde ele tramita aqui na nossa casa em regime ordinário. Ele é de autoria do Poder Executivo e ele altera a lei complementar número 441 de 2 de julho de 2015 e dá outras providências. Relator designado é vereador Kiko do Restaurante. Projeto de lei ordinária número 187 desculpa, é o Kiko da Luz, desculpa, senhores, desculpa a todos. Projeto de lei ordinária número 187 de 2025, o regime de tramitação desse projeto aqui na casa é ordinário e ele é de autoria do vereador Pastor Acenino Batista. Ele dispõe sobre a instalação de câmeras de segurança nos cemitérios públicos do município de Joinville. Eu designo como relator o vereador Matheus Batista. Projeto de lei ordinária número 276, 2025. Ele tramita aqui na casa em regime ordinário, ele é da autoria do Poder Executivo, e ele autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito externo junto à AFD, Agência Francesa de Desenvolvimento, com a garantia da União e da outras providências. Nesse caso, eu me autodesigno. Projeto de lei ordinária número 277, 2025, ele tramita aqui na nossa casa em regime ordinário, ele é de autoria do Poder Executivo, ele autoriza o Executivo Municipal a alterar áreas de terras de sua propriedade destinadas a empreendimentos habitacionais de interesse social. Nesse caso, eu designo o vereador Kiko da Luz. Antes de encerrarmos aqui a presente reunião, apresento aqui um requerimento verbal, considerando que o PLO 276/2025 aportou nesta comissão para suscitar uma discussão com o Poder Executivo do projeto de recuperação social ambiental envolvido nesta operação de crédito externo. Convidando aqui o secretário de Administração e Planejamento, o senhor Ricardo Mafra, e também o secretário da Fazenda, senhor Fernando Bade. O senhor está sendo bem requisitado aqui, secretário, para participar aqui da próxima reunião na Comissão de Finanças, né? O dia seria dia 8 de outubro de 2025, às 15h30. Então, solicito também aqui o envio do convite, né, à Comissão de Urbanismo dessa casa. Eis que o projeto também passará por essa comissão. Então, é importante que eles também estejam participando. Coloco aqui o requerimento em discussão. Não havendo discussão, em votação. O projeto é 276/2025. Sugiro aqui aos senhores vereadores que registrem seus votos no sistema eletrônico. Declaro encerrada a votação. O requerimento segue aprovado. Muito obrigado, senhores vereadores. Então, a secretaria aí, por gentileza, enviar os convites necessários, né? Então, considerações finais aqui, considerando que não há mais itens previstos na pauta, deixo aqui aberto o espaço para que os membros dessa comissão ou vereadores presentes possam manifestar. Não havendo, registro ainda que, na sequência, nós teremos a audiência pública para apresentação da Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 2025, que será apresentada pelo Poder Executivo, o qual convido 2026. Muito obrigado pela correção. A LOA 2026, que será apresentada pelo Poder Executivo, o qual convido os membros e demais presentes para permanecerem conosco. Então, agradeço aqui a presença de todos, nada mais tendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado.
Bem, boa tarde a todos. Cumprimentando aqui os vereadores presentes, nossos técnicos da casa, assessorias, público presente, aqueles também que nos acompanham de forma remota. Declaro aberta a presente audiência pública pela Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do município de Joinville, nos termos do edital de audiência pública número 46 de 2025. Esta audiência pública possui como objetivo a apresentação e discussão da Lei Orçamentária Anual 2026, a LOA, na fase pré-processual, tendo em vista que o projeto deverá ser encaminhado para esta casa até o dia 30 de setembro. Solicito aqui que o secretário da Fazenda, senhor Fernando Bade, e demais técnicos da Secretaria da Fazenda, aqui presentes, tomem os assentos aqui, seriam vocês dois, nesta casa. A presidência também comunica aqui ao público e vereadores presentes que, após as manifestações do Poder Executivo, será aberta a possibilidade de que aqueles que desejam se manifestar possam solicitar sua inscrição com a secretaria dessa comissão pelo tempo de até 3 minutos. Então, a solicitação de inscrição poderá ser feita com um dos nossos técnicos aqui da casa. Eu pediria que alguém levantasse a mão, que aí o técnico vai até um munícipe para poder se manifestar. Então, iniciando as manifestações aqui, faculta a palavra ao secretário, senhor Fernando Bade. Então, fique à vontade, secretário, com a palavra. Muito obrigado, presidente Érico. Boa tarde, vereadores Kiko da Luz, Mateu Batista, Diego Machado, todos que nos assistem aqui presencialmente e também pelas nossas redes sociais, mídias e tal. É um prazer estar aqui novamente. Então, hoje nós temos a nossa audiência pública relacionada à LOA, Lei Orçamentária Anual 2026. Nós já fizemos esse mesmo ato quando a gente discutiu o PPA, o Plano Plurianual, e a LDO, também nesse ano. Lembrando que o PPA, né, é o período 2026-2029, LDO 2026, e agora é a hora da gente discutir a LOA, que vai ser o nosso orçamento, a peça orçamentária para o ano que vem, né? Então, já citei esses 3 instrumentos, lembrando a todos, né, que os números que a gente vai apresentar aqui, nossa gerente Gisele vai apresentar os detalhes técnicos, foram todos, são produto de uma discussão com todas as secretarias, com tudo que já existe de política pública instaurada aqui no município, saúde, educação, segurança, infra e tantas outras coisas mais, em que a gente já vem, desde o início desse ano, falando com cada secretaria dessa para que o plano de governo, os objetivos macros de cada secretaria estivessem contempladas dentro da lei orçamentária anual, né? Como o presidente Érico muito bem lembrou, o Executivo tem até o dia 30 de setembro agora para protocolar esse documento. Então, hoje a gente abre uma consulta pública para que a sociedade ainda possa discutir e trazer mais informações que achar relevante para a LOA, as dúvidas. Então, a gente abre esse período e até o dia 30 a gente protocola aqui na casa e aí os vereadores vão fazer a discussão toda até o final do ano para que a LOA tenha esse período todo de discussão e aí vai servir de base para que o Executivo Municipal possa realizar as suas atividades ao longo do ano de 2026. Então, eu passo a palavra já para a nossa gerente Gisele, que vai apresentar os detalhes. A gente usa um padrão, a gente busca ter um padrão até para níveis de comparação e a gente conseguir mostrar sempre dentro da mesma lógica para todos que nos assistem. E aí, ao final, a gente abre aqui para dúvidas, perguntas e, obviamente, estamos à disposição. Gisele, por favor. Oi, boa tarde a todos. Estamos aqui hoje agradecendo a presença dos vereadores e a disponibilização do espaço também para fazermos a apresentação dos dados da LOA 2026. Vou trazer alguns conceitos que são técnicos, né, sobre a lei orçamentária. Ela é a peça de planejamento que vai garantir o gerenciamento anual dos gastos, a origem e a aplicação dos recursos. Nela, a gente faz a estimativa da receita e fixa as despesas para o exercício financeiro.
A gente vai detalhar os gastos que serão realizados pelo governo, além de apontar e situar e qualificar os bens e serviços a serem ofertados pelo município e a sociedade. As premissas que nós adotamos para a elaboração da LOA foram, a primeira, a manutenção do equilíbrio fiscal, e assegurando a continuidade dos serviços públicos e a atualização conforme a inflação projetada, o aumento da capacidade de investimento e a liberdade econômica como indutor do aumento da arrecadação. A LOA ela é a terceira etapa do ciclo orçamentário, que ele é definido para todos os âmbitos do governo federal, municipal e estadual. Então, iniciamos o nosso ciclo com o PPA, partimos para a LDO e agora estamos na LOA. Depois da apresentação da LOA, abre-se a programação financeira e a execução do orçamento de fato. A LOA é a peça que vai dar a execução das atividades e das demandas do município para o exercício seguinte. A evolução do orçamento, em comparação a 2025 para o exercício de 2026, ele teve um crescimento de 8,62%, distribuído em todas as fontes de recurso e secretarias afins. A gente fixou o orçamento no total de R$ 6.173.746.476,35. Ele está distribuído em 9 programas de governo, sendo o com maior impacto o Joinville Talentos, partindo para o Joinville Íntegra, Joinville Capaz, Joinville Promissora, Joinville Saudável, Joinville Simples, o Joinville Acolhedora, Joinville Social e o Joinville Parceria. No Dash, que nós vamos apresentar depois com os números detalhados, nós conseguimos ver também a elaboração a definição de cada programa. Nós temos um Dash disponível no site da Prefeitura para consulta com as seguintes informações. Nós temos os programas, os valores definidos por programas, funções, ações, natureza da despesa, fontes de recurso, programas e funções, funções e unidades, unidades e fontes, as notas explicativas das bases legais e a consulta pública aberta para o público. As informações que nós temos no Dash da LOA, ele traz, além das informações que já constavam no PPA e na LDO, a aba de fontes de recurso. As fontes de recurso, elas tratam da origem e da aplicação dos recursos, ou seja, de onde esse recurso se origina e qual o vínculo que ele faz na aplicação, se são vinculados ou não. Este ano, nós tivemos uma pequena alteração na formatação das fontes de recurso para adequação ao padrão do STN, da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, em relação à LOA do ano passado para a LOA deste ano, nós temos uma classificação seguindo esses padrões do STN, que são padronizados para todos os entes da federação desde 2023. Esse ano a gente já adequou com esse padrão para que a gente tenha o mesmo entendimento quando for fazer a leitura de todas as fontes em vários âmbitos do governo federal. A consulta pública é um formulário, ele ficará aberto até o dia 23, está aberto desde o dia 23, às 9 horas, e ficará aberto para consulta e manifestações até o dia 28/9, às 23h59. Qualquer munícipe, qualquer pessoa que tiver interesse pode se manifestar nessa consulta pública. A gente vai fazer agora a apresentação direto do site da Prefeitura com os valores definidos no Dash. Pelo link que a gente tem aqui, que é o joinville.sc.gov.br/LOA, a gente já é direcionado direto para a apresentação, ou entrando no site da Prefeitura e digitando LOA 2026, a gente também consegue ter acesso à apresentação. Dá para ampliar ali embaixo, ele ocupa a tela inteira. Nós temos a capa com os dados que apresenta a LOA. Na abinha de programas, a gente tem os programas e os seus valores detalhados. Temos o total do orçamento e como ele se distribui dentro de cada programa. Clicando no valor apresentado para cada programa, ele vai fazer o link com o objetivo deste programa, a descrição deste programa. Então, a gente consegue fazer a correlação entre o que é o Joinville Íntegra e qual é o objetivo dele. E o valor que está detalhado, do maior para o menor. Na aba de funções, nós temos as funções de governo, que são padronizadas também pela Secretaria do Tesouro Nacional e servem para entender quais são os níveis de agregação dos serviços públicos. Nós temos das maiores aplicações para as menores, sendo a maior aplicação saúde, seguido de educação e urbanismo, e assim por diante até as com as menores relevâncias no orçamento. Na aba de ações, nós conseguimos fazer filtros. Aqui nós conseguimos filtrar uma ação específica de governo, ou filtrando, por exemplo, um programa, nós conseguimos ver todas as ações que são relacionadas a ela.
Podemos fazer vários programas correlacionando e assim a gente vai tendo os valores aplicados. No Joinville Íntegra, nós temos todas as ações de governo que estão detalhadas dentro deste programa, com os valores elencados, né? E podemos fazer outro filtro também nesse mesmo, vários filtros que se assemelham. Por exemplo, a gente consegue fazer ação, apenas uma ação, várias ações, conforme nós temos interesse, e também na aba de fontes podemos fazer vários relacionamentos para entender como que o orçamento está definido dentro do âmbito do município, né? As ações, elas são os reflexos do programa e são um detalhamento do que a gente pretende fazer dentro de cada programa, né? A natureza da despesa, que é a próxima aba, ele vai trazer também uma classificação a nível federal para a gente entender aonde estamos sendo aplicados os recursos dentro dessa classificação. Por que nós temos algumas classificações federais? Porque o orçamento, além de fazer a peça que vai definir os valores, ele também tem a função depois de fazer a prestação de contas e o gerenciamento e a agregação de valores junto com outras unidades e entes da federação. Nesse caso, a gente tem relação de todas as naturezas da despesa, como ela se classifica, são despesas correntes, podem ser despesas de pessoal em cargos e aplicação direta ou transferências a outros entes. Aqui a gente tem toda a relação de como está estruturada essas despesas, né? As fontes de recurso, que são os recursos de onde eles se originam, e esses são os padrões do STN. Então, eu consigo entender que a fonte 1754, ela está relacionada a todos os recursos de operação de crédito. Aqui eu tenho todo o montante derivado de operações de crédito, Banco Francês, BID, Fomplata, operações de crédito internas e externas estão todas vinculadas a esta fonte. Eu consigo acompanhar de onde ela vem e aonde ela será aplicada. A fonte também 700, 1751, vai dizendo da COSIP, e aqui também a gente consegue fazer filtros. Por exemplo, se eu fizer um filtro por fonte de recurso, eu consigo filtrar quais fontes eu quero ver, quais que eu quero detalhar e assim por diante. E essa descrição, ela também é a mesma descrição que o STN aplica para as fontes de recurso. Então, a gente fez essa alteração na LOA deste ano para ter o mesmo padrão e ter um entendimento fácil para todo mundo que queira verificar entre transferências do governo da União, Estado e município, e vai estar todo padronizado. A gente também tem algumas abinhas de programa e função que fazem correlação. Clicando no programa Joinville Talentos, a gente consegue ver quais são as funções que estão atreladas a ele, por exemplo, saúde, educação, administração, urbanismo, todas e com o seu nível de relevância. Fazendo o contrário também, clicando, por exemplo, na função saúde, a gente consegue ver quais programas estão relacionados a esta função. Desculpa, não está fazendo, só faz a função, perdão. A gente tem também a função e unidades, também a gente consegue fazer esse link entre as unidades de governo, as secretarias e quais as funções que estão relacionadas a ela. Por exemplo, clicando na função saúde, a gente consegue ver quais secretarias atendem a essa atividade. Educação, a gente vai ter as secretarias que estão ligadas com o mapeamento das ações de educação e assim por diante. Urbanismo, previdência social, a gente consegue fazer esse link. E com os valores fixados para cada uma, né? Ao contrário, também a gente consegue fazer essa aplicação. Quais as secretarias e quais as funções que elas estão atendendo. Na aba Unidades e Fontes, nós temos a correlação entre as unidades de governo e as fontes de recursos. Aqui também nós conseguimos entender como que são financiadas Clicando na Secretaria de Educação, a gente consegue ver de onde são os recursos, as fontes de recursos que vão financiá-las. Por exemplo, nós temos as fontes de recurso 1.500.001, que seriam os recursos de impostos do município vinculados à aplicação e educação. Temos os recursos do Fundeb, as transferências do salário e educação e assim por diante, conforme o nível de maior valor para o menor valor. Então, aqui a gente consegue entender de onde vêm os recursos para fazer o financiamento das ações de governo vinculadas à Secretaria de Educação. E assim com todas as secretarias em diante.
No campo de notas, nós temos as notas explicativas, pequenos conceitos sobre o que são os programas, as ações, as despesas de capital e as bases legais que norteiam, né? Como nós falamos, o orçamento ele faz o vínculo entre o político, o técnico e também entre a prestação de contas, então temos várias normas que identificam esses campos que nós temos que preencher. E, por último, a abinha da consulta pública, que direciona para o preenchimento do formulário de consulta pública, que fica aberta até dia 29. A peça orçamentária ela tem o prazo para protocolo até o dia 30 de setembro, juntamente com os demais anexos que a compõem. Diante disso, agradeço o espaço cedido e estamos abertos para as manifestações e dúvidas. Obrigado, Gisele. Só antes da gente abrir para perguntas, né? Então, só para destacar alguns pontos. Então, o orçamento geral, esse proposto para 2026, para que a Câmara faça a sua análise, é um aumento de 8,62%. O aumento maior, vereadores e todos que nos assistem, está nas fontes vinculadas, então vocês devem estar ouvindo e vendo, né, as captações de recursos que o município tem buscado frente a órgãos internacionais e nacionais. Isso já começa a refletir no orçamento 2026, então isso é um aumento de 13,93 e que dá e a fonte 100, no ano que vem a gente projeta crescer um pouco menos, 3,13, até por uma questão para que a gente mantenha esse nosso rigor e esse nosso cuidado fiscal por conta das situações econômicas que a gente já vê aí fora, né? Então, esse ano nós estamos ouvindo nós já temos alguns elementos externos, como o tarifaço americano, a Selic permanece alta e aí há uma tendência de que a atividade econômica seja um pouco menos, haja um crescimento, a gente não pode dizer que ela vai reduzir em Joinville, mas que há um crescimento menor do que a gente tem visto. Então, isso tudo, nas nossas projeções lá na Fazenda, fizeram com que a gente projetasse um crescimento menor em fonte 100, para que houvesse uma arrecadação suficiente a fazer frente da despesa toda, e com essas captações a gente consegue aumentar, né, esse número nas fontes vinculadas, sejam elas de repasses ou sejam elas de dinheiro de valores captados. E aí, só para finalizar a minha fala, né, como sempre é de praxe, dar o destaque à saúde e educação, que são as nossas duas grandes contas, né? Então, quando a gente soma na Lua 2026 aí, né, saúde, educação e urbanismo, nós estamos falando em 4 bilhões e 125 milhões, que é alguma coisa perto de 70% do orçamento todo, 67% do orçamento todo para essas três contas, e aí fora as outras contas todas, né? Também está dentro do orçamento já todo o pagamento do endividamento projetado. Eu já falei isso lá no PPA e na LDO, o quanto é importante, a partir do ano que vem, a gente já começa a ter uma redução no que a gente chama de endividamento ruim, que são as dívidas, exemplo, né, as dívidas com o Ipreville. Então, a gente tem algumas que a gente termina no começo do ano que vem já. Isso abre capacidade, por isso que a gente está tendo essa capacidade financeira de captar também alguns empréstimos de longo prazo, e aí cabe no fluxo de caixa para a gente conseguir pagar isso mensalmente, manter o cuidado fiscal. Então, isso tudo é importante para o joinvilense, né, que nos assiste, entender que há esse cuidado fiscal de tudo que nós estamos fazendo agora, para que sejam as próximas captações, seja o olhar da economia aí para fora, e a despesa, obviamente, para que tudo isso caiba e a gente consiga ter esse cuidado fiscal e manter as nossas notas positivas, nossas notas boas e os fechamentos de conta bom, para que a gente mantenha tudo que a gente precisa fazer daqui para frente. Feito esse adendo, além do que a Gisele explicou, estamos à disposição aí para comentários, dúvidas e perguntas. Presidente, obrigado. Obrigado, senhor Fernando Bade. Por gentileza, a comunicação. Então, senhor Reginaldo? Reinaldo, por favor. O senhor pode se manifestar aqui no microfone? Tem o púlpito ali, por até 3 minutos. Desculpa, eu falei Reginaldo, Reinaldo, né? Reinaldo, desculpa. Senhor Reinaldo, por até 3 minutos com a palavra. Contando, então, a partir de agora. Isso. Vamos lá. Sobre renúncia fiscal, né, Bade?
Essa casa apresentou aqui algumas expansões aí da Zona Sul com isenção fiscal. Como é que a gestão tratou essa questão da renúncia fiscal? Essa é uma questão para 2026, com certeza. Eu não vi a renúncia fiscal na LOA, não sei o porquê. Por que, assim, ó, o que eu penso para 2026, Bade Cristiane? É assim, ó, a peça orçamentária ela é de importância fundamental para cultuar a sociedade, porque quem paga tudo isso é a sociedade. Então, fazer essa metodologia mais clara, né, mais didática, de forma que as pessoas entendam, é de fundamental importância. E quem sabe, lá na prestação de conta, no quadrimestre de 2026, a gente possa retirar informações mais específicas do que se gastou naquele momento, para que a sociedade entenda que quem paga tudo isso é ela. E ela precisa estar entendendo o que são essas peças orçamentárias. Por exemplo, está ali na comunicação 33 milhões para a comunicação. A pergunta, precisa de tudo isso para a comunicação? Tem que ter uma justificativa. Não tem uma justificativa ao porquê de 33 milhões para a comunicação. 107 milhões para a Câmara de Vereadores. Tem que ter uma justificativa. Você vai lá na LOA, não tem justificativa nenhuma dessas duas áreas, por exemplo. Por exemplo, a COSIP. Verifiquei ali que está saindo da COSIP para a PPP, né, da iluminação pública. Né? Se eu não me engano, são 15 milhões. Como é que informa a população? E aproveitando aqui o vereador Diego Machado, que eu conheço desde menininho, há muito tempo, e falando com o presidente, para também fazer esta forma didática para a população, a gente já conversou sobre isso. Aqui não passa lá no vídeo. Isso é uma peça que todo mundo precisava ver, como aquela apresentação da saúde lá embaixo. O povo não vê. Nós que vamos vir aqui estamos vendo. Isso não é interessante porque a gente não consegue dar, como que eu posso dizer assim, ensinamento, né, dessas questões, por exemplo, do quadrimestre o segundo quadrimestre da saúde, a LOA, a LDO e PPA. Senhor Reinaldo, mais 30 segundos, então, para encerrar, por gentileza. No transporte coletivo, né, está dizendo lá que a imprensa está dizendo que nós vamos gastar, naquela questão do transporte coletivo, 35 milhões esse ano para pagar o subsídio das empresas. Não tem isso bem claro também na LOA. O eixo ecológico leste, né? Eixo ecológico leste, ele passou de 96 milhões para 166 milhões. Qual é a propositura desse cronograma para a cidade? Só mais uma, presidente. Na questão do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, lá diz que é R$ 1.186.500. Mas desses R$ 1.182.500, tem assistência social 33 milhões. Por que está lá, na defesa do consumidor, assistência social 33 milhões? Senhor Reinaldo, eu vou terminando agora. O tempo já esgotou, tá, então mais ok. 30 segundos, Só por favor, sobre as só para secretarias regionais, que eu venho aqui desde o PPA falando sobre isso. Ela vai continuar com 900 milhões na caixa da CEINFRA,
não vamos ter verba específica para as regionais para fazer pelo menos as micro-obras. Quer dizer, os coordenadores das regionais têm que ir lá implorar para o secretário que está precisando botar uma brita, uma coisa. Será que não, como era antigamente, ter uma verba mensal para a Secretaria de Regionais? Não veio novamente nessa transformação da LOA. É isso. Muito obrigado, senhor Reinaldo, pela participação, extremamente importante. Mais algum munícipe gostaria de se manifestar? Não havendo, senhor secretário, não sei se o senhor gostaria de responder agora, ou primeiro ouvir os vereadores, acho que é melhor agora, né? Já posso fazer as considerações. Considerações então, por aqui. Gentileza. Muito obrigado, senhor Reinaldo. É sempre importante essa participação. O senhor bem citou ali a questão das nossas prestações de conta, né, os quadrimestres. Então, agora, aproveito aqui já para fazer o convite. O presidente Érico já fez, no dia agora, dia 8 de outubro, a gente tem a prestação de contas referente ao segundo quadrimestre nosso, então, né, de maio até agosto desse ano. Isso é tão importante para que a gente possa mostrar. E nessas apresentações, o senhor Reinaldo sabe bem, porque... desculpa. Segunda-feira, dia 20... Não, calma. Segunda-feira, dia 29. Desculpa, outra... Dia 8/10 era outro assunto, desculpa. Segunda-feira, dia 29 agora. E o senhor Reinaldo acompanha bem o quanto a gente tem modificado essas apresentações para tentar deixar mais didático possível, né? Ao longo do ano passado, a gente mudou ela, incluindo mais informações, para tentar que a população consiga enxergar aí onde é que está indo esses valores todos. Isso é muito importante para nós, porque financeiro nunca é fácil. Contabilidade financeira não é uma matéria muito agradável a todos, e a gente tem essa obrigação, como fazenda, de tentar deixar o mais fácil possível. O senhor Reinaldo tocou num ponto muito importante, que é a renúncia fiscal. Lá na LDO, e aí aqui, quando a gente fez a previsão da receita nossa, senhor Reinaldo, já está considerando essas renúncias que estão ou em vigor, que vão, ao longo de 26, impactar, ou as renúncias que, por um acaso, estão tramitando aqui na Câmara ainda, que podem ser aprovadas ou não, mas a gente já deixa a previsão lá, retirando da receita. Então, a gente sempre tem, até porque o Tribunal de Contas olha sempre para isso, né? Quais são os benefícios que o município está fazendo e se está desconsiderando isso da sua receita. Né? Porque se eu estou não recebendo, consequentemente, eu não posso gastar esse dinheiro porque ele não existe. Né? Então, ele está lá na LDO, lá no anexo 7, né? Gisele muito bem me lembrou aqui do anexo que ela está. Com relação aos valores, seja para comunicação, Câmara de Vereadores e tantos outros, os valores é aquela fala minha inicial, em que cada secretaria fez os seus pedidos para manter as políticas públicas ou para ampliar as suas políticas públicas, para colocar mais dinheiro aqui e ali. E como fazenda, a gente tem o nosso esforço é fazer isso tudo caber dentro de uma projeção de receita, dentro de uma projeção normal. A gente não entra muito nesses méritos, mas agora, obviamente, a Câmara de Vereadores vai fazer essas análises de mérito de quanto cada conta dessa, quanto cada secretaria dessa precisa para executar a sua política pública. Esse é o momento que acontece agora. Né? Sobre o transporte, o senhor muito bem disse, lembrar o joinvilense, né, que esse ano, provavelmente, nós vamos aportar 35 milhões, alguma coisa em torno disso, entre 30 e 30 milhões, para subsidiar o transporte público, né, que é a contrapartida, né, do quanto custa essa passagem versus quanto cada usuário paga por ela, né? Além das gratuidades que existem. Né? Então, a gente manter esse sistema equilibrado, esse ano é isso, e na peça orçamentária de 2026, esse valor já está para 65 milhões, porque há essa previsão da licitação do transporte público, né? Que é um assunto que também está sendo sempre divulgado. Sobre o eixo leste e outros assuntos, aí eu precisaria olhar com mais detalhe, mas o aumento deve estar por conta de uma previsão de algum empréstimo que deve ter sido aprovado nesse meio tempo, e a gente precisa deixar essa previsão no orçamento para que, uma vez acontecendo isso, eu tenha a previsão orçamentária. O do PROCON nós vamos olhar, de fato a gente não precisaria olhar o detalhe aqui da assistência, e as regionais, que é o último item que o senhor Reinaldo comentou, o CEINFRA trabalha, e a gente faz um monitoramento o tempo todo com a secretaria, que a gente chama de cotas financeiras, seu Reinaldo e todos que nos assistem aqui. Né? Então, existe o orçamento, existe uma previsão de receita. Uma vez essa receita acontecendo, o orçamento vai se transformando em realidade. Esse dinheiro vai entrando no caixa, eu consigo gastar esse dinheiro dentro da política pública autorizada na LOA. E aí nós vamos monitorando isso, seu Reinaldo e todos, através do que a gente chama de cotas financeiras.
E aí o CEINFRA tem, dentro do CEINFRA, as cotas para cada uma das regionais, assim como a saúde tem para as suas políticas geral, né? A baixa, média e alta complexidade, eles vão distribuindo isso através das cotas financeiras, que é justamente o exercício de todos os dias, como a gente faz nas nossas casas, para que a gente não gaste mais do que a gente arrecada. Então, nós vamos organizando junto com essas secretarias isso. Então, existe esse controle, mas o detalhe, de fato, aí teria que ser na regional, no CEINFRA, para entender como tornar isso ainda maior, mas há um controle muito rígido para que isso tudo caiba dentro do orçamento e a gente consiga ter as contas fechadas. Mais uma vez, agradeço ao seu Reinaldo pelos apontamentos aqui. Tem mais um ponto que... Iluminação pública. Queres? Na questão da COSIP, né, nós temos uma segregação esse ano para a PPPs da COSIP. Ela é financiada tanto a COSIP ela financia os serviços públicos de iluminação, que são feitos por contratos hoje e que vão ser executados por uma parceria público-privada. Por que ela tem essa segregação? Por causa da questão das métricas de natureza da despesa, nós precisamos identificar o que é feito com recurso do patrimônio, com uma fonte de COSIP, e segregar o que será feito por PPP numa classificação específica na natureza da despesa. Então, por isso, ela segrega em duas situações, na PPP, e além da PPP, nós temos também, quando há uma ampliação de alguma obra, alguma rede, também ainda é feito parte pela prefeitura. Então, por isso, nós temos essa segregação no orçamento. É uma questão de métrica técnica mesmo, mas o recurso, ele é todo vinculado à COSIP mesmo. Muito obrigado mais uma vez. Então, agora eu passo aqui as inscrições dos vereadores, né? Então, o primeiro a falar aqui é o vereador e presidente Diego Machado. Por gentileza, presidente. Muito bem, Bade. Convidados, vou ser bem rápido aqui devido ao tempo e devido às nossas agendas. Daqui a um pouco nós temos a sessão também. Minha primeira dúvida é qual é exatamente, Bade, a capacidade de endividamento da Prefeitura de Joinville hoje. O que Joinville conseguiria contratar hoje de financiamento, de empréstimo, dentro da atual situação e dentro da projeção que está sendo feita para 2026. Também a gente ouviu muito nos últimos dias aí algumas críticas em relação à situação financeira da Prefeitura de Joinville, e eu gostaria de saber de você qual é o nível, né, que você considera a saúde financeira de Joinville hoje. Ruim, regular, bom ou ótimo? Na sua avaliação, de forma bem simples, eu gostaria de saber. E, Reinaldo, em relação aos 33 milhões da publicidade, isso todos os anos, todos os prefeitos fazem, porque eles sabem que nós vamos tirar nas emendas aqui. Desses 33, no final vai ser aprovado 18, 20. Então, é o que eles querem, na verdade. Eles querem 18, 20. Então, eles já jogam 33 porque eles sabem. Se eles colocar 18, 20, vão sair daqui com 8, com 9. Então, é isso. A gente já sabe. Chega aqui e vai ter emenda, né? E a gente sabe que esse valor da publicidade vai chegar lá no final pela metade, quase, né? Pode. Obrigado, vereador Diego. A nossa condição financeira hoje é de bom para ótimo, né? A gente tem um controle fiscal muito sério, isso não é de hoje. Joinville tem uma ótima política fiscal, controles contábeis, fiscais, de arrecadação, transparência. A gente consegue ter, para uma cidade de 650 mil habitantes, que é uma cidade grande, a gente é referência dentro do Tribunal de Contas e tantas outras, através de controles. Quando a gente olha para o financeiro, para o caixa, né? Nossas empresas fazem isso o tempo todo também, hoje a condição é de bom para ótimo, está tudo certo. A gente recebe, paga, fornecedores, que acho que é um termômetro fundamental aí, se estão em dia ou não. Nós estamos com um prazo médio de 35 dias, que é um prazo médio que já faz muito tempo que Joinville tem, a gente consegue manter. E quando a gente olha para o endividamento, vereador, isso é muito importante. Hoje nós estamos aí com 17% da receita corrente líquida com endividamento. Nós podemos chegar em 120%. Aí muitos podem perguntar, então por que não chega? Porque tem que pagar. Quando a gente pega um empréstimo, nós temos que pagar. E Joinville nunca cometeu, nunca, né? Mas de anos para cá, faz tempo que não comete loucuras financeiras e não vai ser nessa gestão que isso vai acontecer. Então a gente tem muita responsabilidade fiscal para que aquilo que nós estamos captando hoje, a gente consiga pagar na linha do tempo. E essa linha do tempo não é nessa gestão, vereador. Isso fica. Nesse momento a gente paga ainda BID 1, a gente paga o financiamento do Fomplata lá de trás, a gente paga outros financiamentos, e é normal. Isso segue
entre gestões, né? Vem gestão e vai gestão, o caixa continua lá todo ano para a gente receber e pagar as contas. Então, esse cuidado é importante que o joinvilense tenha essa tranquilidade. Na mídia agora está, né, que nós estamos captando isso, aquilo. Qual é a capacidade nossa? Os 120% da receita corrente líquida, vereador Diego, nós poderíamos captar mais de 5 bilhões de reais. Vamos fazer isso? Não, nós não vamos, porque nós não conseguimos encaixar isso no fluxo de caixa. Porque todo mês, uma vez desembolsado esses valores, eu tenho que devolver a essa instituição financeira o capital, mais o juro que foi convencionado. Então, a gente, nesse momento, estamos captando para as obras que estão já programadas, já deixando um pouco para o futuro, pensando também, assim como outras gestões fizeram igual. Então, essa responsabilidade, né, então, e nós não estamos captando dinheiro para pagar conta que a gente não consegue. Nós estamos captando, volta a minha fala aqui, nós estamos captando dinheiro para investimento, dinheiro para obra, que é um endividamento bom. Se existe um endividamento bom, é aquele que fica, em que a gente está contraindo para obras que vão ficar para a nossa cidade, que é o que nós estamos nesse momento fazendo, né? Então, os senhores já ouviram aí do BID que já andou, a agência francesa que está agora tramitando aqui, Banco do Brasil, saiu agora pela Cofiex, né, o Fomplata, a outra etapa do Fomplata, para a gente complementar ali a Ponte Joinville, né? Então, notem, eu acho que a Ponte Joinville é o grande ponto, né, de continuidade, né? Então, vem um empréstimo do governo anterior, a gente botou essa obra de pé, está acontecendo, faltou um pedaço, fomos, buscamos, vai seguir o trâmite ainda todo. Então, acho que isso mostra muito bem, vereador Diego, e te agradeço essa pergunta, porque isso nos incomoda na Fazenda, às vezes, a gente escuta, às vezes, que algumas falas, né, de que, poxa, nós estamos sem dinheiro, Não, muito pelo contrário. É claro que a gente tem, pelo alto investimento nosso, né, em saúde e educação, que é uma escolha de toda a sociedade joinvilense, aí gostaríamos de ter muito mais, mas a responsabilidade fiscal nos coloca que tudo aquilo que a gente captar hoje tem que ser pago ao vereador Diego nos próximos anos, seja ele um empréstimo de 5 anos, 10 anos, 15 anos ou 20 anos, não estaremos mais lá, mas o boleto estará lá na Secretaria da Fazenda para que todo mês seja pago, e a gente tem essa responsabilidade, o time que está lá todo, um time muito técnico, de manter essa boa saúde fiscal. Badi, não me faça dívida a partir de 2028. Que todas sejam pagas até 2028. Isso não é possível, vereador. Esse seu pedido eu não vou cumprir, porque os empréstimos são, na grande maioria deles, né, e os melhores são de longo prazo e com taxas de juros menores. Obrigado, secretário Badi, Gisele também. Bem, passo a palavra agora, então, ao vereador Neto Peters. Desculpa. O vereador Henrique Deckman pediu para ser antes do vereador Neto Peters. Desculpa. Boa tarde, presidente, secretário Badi e toda a equipe que aqui está. Eu só queria ver duas situações com o senhor, e talvez eu ia pedir que, presidente, que numa das próximas reuniões fosse agendado, talvez uma prestação de contas da Fazenda quanto à questão dos repasses para o Iprivile, essas dívidas herdadas, que foram pagas, como é que está isso, só para a gente acompanhar, porque o que nos levou na época a trabalhar para encaminhar essa questão toda que tinha que encaminhar, é que nos parecia que nós estávamos pagando 2, 3 vezes, que significa aqui a cota patronal agora, mais a dívida da cota patronal não paga e mais toda a questão que tínhamos que fazer. E isso para nós é justamente o grande alívio, que você pode dizer, ok, agora sanamos aquilo que tínhamos de dívida com o Iprivile, então eu creio que seria interessante fazer uma prestação de contas de quanto já foi pago até agora e o que falta aí para a gente poder, porque não precisa ser agora, até porque eu tenho que sair logo, temos uma reunião com todos os vereadores lá na sala. A outra situação que eu queria colocar para o senhor, na reunião, na capacitação que tivemos com o Tribunal de Contas, lá na Univille, acho que foi esse ano, e o Tribunal de Contas se posicionando contra o refis, a ideia de não fazer refis todo ano, essas questões tudo ok, foi possível compreender, mas eles também deram outras possibilidades de fazer, e aí vem de um lado a questão que o próprio senhor Reinaldo colocou, a gente sabe que tem muitas pessoas com dívidas na cidade, no município, né? Esses dias alguém, eu te mandei, né? Alguém dizendo, eu não quero morrer, e claro, interessante são poucos que fazem isso.
Ele dizia, eu não quero morrer com a doença que eu tenho e deixar essa dívida para minha esposa pagar. Eu quero que vocês me ajudem a pagar. Isso é pouco cidadão que faz isso, né? Então, mas como fazer a ideia da transação tributária, que é uma das possibilidades? Também não precisa responder agora, mas eu queria ver se pudesse, na Comissão de Finanças, ver como é que está esse estudo para adotar as sugestões do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, no sentido de negociação para as dívidas. Mas aquilo que eu já falei, nós precisamos fazer uma negociação de dívida que seja possível pagar. Né? De um lado, só aumenta, só aumenta, só aumenta. São pessoas que dizem, eu não nego a dívida, mas não do jeito que está, com a nível federal, estadual e N questões que tivemos aí, pandemia e nós não podemos pagar um juro de taxa de Selic de 15%. Então, tu tem desconto de quase 50%, mas a taxa é de 15%, e aí arrebenta. Então, só para colocar, que talvez fique para a Comissão de Finanças estudar, para fazer uma apresentação para nós aqui, das sugestões apresentadas pelo Tribunal de Contas, quanto à transação tributária, das pessoas que estão com dívida, e a outra é como está hoje os encaminhamentos para o IPREVILE, do que o município tem que fazer. Eram esses dois pontos neste momento. Muito obrigado. Obrigado, vereador Henrique. O do IPREVILE nós vamos tentar até na segunda-feira, do dia 29 agora, que a gente tem essa apresentação, né, sobre o nosso quadrimestre, já tentar trazer alguma informação, abrir ele um pouco mais, aproveitando ali a ocasião. E sobre a transação tributária, ou refis, ou outros nomes, né? Obviamente ele está no radar da Secretaria da Fazenda, junto com a Procuradoria. Nós temos a reforma tributária em andamento, que é importante, nos impõe algumas coisas até o ano que vem. Então, obviamente, o assunto está sendo ainda discutido internamente, aí, momento oportuno, a gente traz aqui para a comissão. Obrigado, vereador Henrique Deckmann, secretário Bade. Então, agora eu passo a palavra aqui ao vereador Neto. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde ao vereador Matheus, ao vereador Henrique, ao secretário Bade, a Gisele, todo o público presente, as pessoas que nos acompanham pelas mídias sociais. Já trazendo aqui algum esclarecimento sobre o IPREVILE. No site do IPREVILE tem aqui os parcelamentos das contribuições, era aquele 20% que em anos anteriores não eram repassados para o IPREVILE, era feito financiamentos. Então, durante as discussões da reforma da Previdência, um dos acordos que foi feito é este governo não vai fazer nenhum reparcelamento, vai pagar todas as dívidas. No mês de julho deste ano, que passou, foi pago a última parcela das 60 de um terceiro empréstimo, e tem dois que tem 6 parcelas para quitar. Então, vai zerar todos os reparcelamentos. Todos os reparcelamentos nos próximos 6 meses. Isso aqui era um compromisso do governo executivo e dos vereadores durante as discussões da reforma da Previdência. Um outro compromisso foi haver a venda dos imóveis, e já houveram a venda de alguns imóveis do IPREVILE, porque para o servidor o que vale é recurso em caixa, gerar juros para ter renda para conseguir angariar a aposentadoria naturalmente. Então, só trazendo alguma informação aqui inicial, mas tenho certeza que o secretário vai trazer todas as informações. Dos imóveis, nós temos 3 imóveis que sobraram aqui somente. Eram, se eu não me engano, eram 8 ou 9, então já houve a venda de alguns imóveis também nesses períodos, então é importante dizer que tem esse trabalho. Trazendo aqui para nosso debate, na linha que o presidente mencionou, às vezes a gente ouve aqui que a prefeitura está quebrada e ouve sobre um decreto de congelamento, só que a gente já viu que esse decreto ele existe no segundo semestre de todos os anos, onde o secretário da Fazenda, o secretário de Governo, o secretário de Administração e Planejamento, eles fazem uma avaliação mais próxima. A minha pergunta é, para que serve esse decreto e se tem realmente necessidade para esse decreto e como que funciona, né? Essa é uma pergunta. Em alguns momentos em discussões eu já abri, durante os meus 2 minutos de fala, abri o portal da transparência e demonstrei lá na transparência, na declaração da dívida do município, dos 120%, que o município em muitos momentos tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Esses 18% ou 17% de dívida, às vezes é um valor de dívida inferior ao que tem de recursos em caixas em diversos momentos já teve. Então, a gente também acaba trazendo essa discussão mais técnica para demonstrar aos vereadores e tentar quebrar essa narrativa da prefeitura quebrada. Mas aqui a minha pergunta, além desse esclarecimento, é nessa questão.
Para que serve esse decreto e como que funciona esse contingenciamento, como que funciona essa gestão mais próxima dos empenhos, das notas recebidas e tudo mais, dos empenhos e das liquidações? Essa é uma pergunta muito boa, muito obrigado, vereador Neto, pela oportunidade da gente explicar isso, né? Assim como nas nossas casas, nós vamos recebendo os valores dos nossos salários, das nossas receitas, e nós vamos gastando à medida que tudo vai acontecendo. O orçamento, a peça orçamentária, mais uma vez lembrando a todos, ela é uma expectativa de uma receita e aí uma autorização para a gente gastar essa receita toda nas despesas dentro dessas caixinhas todas. Ao longo do ano, isso vai acontecendo e nós sempre temos uma conta de chegada. É importante o joinvilense entender isso. A prefeitura não tem cheque especial, a prefeitura não pode pegar dinheiro para pagar as suas contas de custeio. Nós temos que fazer isso tudo com o que a gente arrecada. E aí, se na sua casa você consegue usar o cheque especial lá, né, e aí com isso fechar as suas contas, ok, você fez isso e está pagando juro por isso. Nós não podemos fazer isso. A gente fecha as nossas contas com os nossos recursos, sejam eles repasses que vêm, seja com fonte 100. Então, esse decreto é justamente para que a gente vá soltando ou puxando para que essa conta lá em 31 de dezembro feche no 0 a 0 mais. Ela tem que fechar positiva, ela não pode fechar negativa. Então, é simplesmente isso, vereador Neto, em que a gente vai com cada secretaria, e aí a gente faz esse decreto por quê? Lembrando que no início do ano a Secretaria da Fazenda contingencia o orçamento. Tudo aquilo que é contrato continuado a gente deixa liberado, porque já está contratado, e nós também vamos soltando o orçamento para cada secretaria à medida que a receita vem vindo. De novo, responsabilidade fiscal. E aí, desse final de ano, sempre em julho, algo assim, nós sentamos com todas as secretarias a cada 60 dias, em que a gente olha as cotas financeiras, como é que está o realizado versus orçado. Né? E aí, em julho, a gente já começa a sentar com eles mostrando a conta de chegada. Olha, para a Prefeitura de Joinville continuar com a Capag minimamente B ou A, né? E que a gente pode buscar empréstimos, isso e aquilo, nós temos que fechar a conta desse jeito. E aí nós vamos soltando esse orçamento é dinheiro, e aí essa dinâmica é interessante, né? A Secretaria da Fazenda é um elo em que a Secretaria aponta, ela precisa gastar alguma coisa, ela precisa comprar alguma coisa. Ela vai pedir o descontingencionamento desse orçamento para a Fazenda. E nós vamos soltando isso, e aí secretários de governo que olha tudo que tem para se entregar, secretário de administração que olha licitações e secretário da Fazenda que olha o quanto nós temos de dinheiro, nós vamos fazendo essa negociação com cada secretário, e vamos soltando esses empenhos, né? Lembrando que uma vez empenhado, há uma grande chance disso liquidar. Se liquidar, eu tenho que ter dinheiro para pagar. Né? Então, essa é uma responsabilidade. Então, quando a gente olha para um decreto de contingenciamento, ele é importantíssimo e ele demonstra uma ótima gestão fiscal. Diferente do que eu escuto alguns falarem de que não, isso é porque acabou o dinheiro. Não, isso é porque nós estamos só cuidando mais de perto, o dinheiro que está entrando estamos gastando. Principalmente num governo executor que coloca de pé a política pública, e a Prefeitura de Joinville não está aqui para fazer sobra de dinheiro, né? Nós estamos aqui para arrecadar os impostos e devolver esses impostos em serviços ou em obras Então, há essa pressão para que cada real arrecadado seja gasto. E a função da Fazenda é fazer essa matemática toda fechar, é fazer isso tudo organizado. Não sei se a Gisele tem algum outro detalhe. Consegui explicar bem? Expliquei bem. Obrigado, secretário Bade. Vereador Neto, satisfeito. Vereador Matheus Batista, alguma pergunta? Não, eu também me sinto satisfeito com todos os posicionamentos. Quero aqui agradecer à Secretaria da Fazenda, a todos os técnicos da casa, né, da Fazenda, que vieram até aqui, tanto trazer argumentações, prestigiar a audiência, o que é muito importante e mostra a seriedade aí para a população joinvilense. Então, desde já agradeço aí a presença de todos, não havendo mais manifestações, né? Declaro encerrada aqui a presente audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do município. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.